Não, tem que aparecer um nuzinho lá. Senão, se tiver valendo, tá aparecendo aqui. E som. Olha, só pra vocês verem como tá a voz. Deveria ficar verde aqui a luz aqui. Ah, não. Dá uma olhadinha aí, ô Kaique. Se a luz vai ficar verde aí, porque senão não vai pegar o áudio de lá e não vai ficar bacana não, entendeu? Tá verdinho? Nesse negócio branco aí. Tá? Tá verdinho? Então fechou. Tem uma luz verde aí? Então tá funcionando. Hã? Não, é isso mesmo, tem que ficar ligado. É isso aí. Fechou. Tá bom? Pessoal, vamos fazer uma oração então? Pode ficar sentado mesmo, todo mundo? Aí nessa oração a gente vai lembrar da Júlia. A pastora Tamara falou que não vai estar aí com a gente hoje, que a Júlia está meio febril. Vamos apresentar ela nessa noite então. Então é isso aí. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Senhor, nós somos infinitamente gratos ao Senhor por mais esse privilégio, Pai, de estar aprendendo mais sobre a Tua palavra, Pai, sobre o Senhor, sobre a Tua vida, Pai, seu exemplo. Então, Pai, eu peço ao Senhor que nessa noite, Pai, que tudo aquilo que venhamos aprender aqui, Pai, venha ser algo que nós venhamos praticar verdadeiramente. Que o Senhor venha nos ajudar a entender, Pai, que o Senhor venha nos iluminar, para que venhamos entender a Tua palavra, Pai, e que tudo aquilo que aprendemos aqui, Pai, nós viemos realmente colocar em prática. Obrigado por cada vida que aqui estás, porventura alguém está a caminho, que o Senhor os traga em paz, Pai. E aqueles que não puderam vir, Pai, que o Senhor esteja com eles também. E neste momento nós queremos apresentar ao Senhor a vida da Júlia, Pai. Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor vá de encontro à Júlia. Pai, é uma criança, Pai, serva ao Senhor desde o seu nascimento, Pai. Então, ela foi dedicada ao Senhor, nós declaramos sobre a vida dela as bênçãos do Senhor, Pai. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que visite ela agora, Pai, e que o Teu Espírito Santo possa envolvê-la, Pai, e que ela venha receber a cura em nome de Jesus, Pai, o que nós lhe pedimos, crendo na vitória, Pai. Muito obrigado. Amém. Pessoal que está nos acompanhando aí, hoje a gente vai estar na nossa terceira aula de escatologia, né? Ali está aparecendo quinta, porque é a última aula que eu vou fazer um resumo, uma reprise, mas hoje é a sexta aula do ano, e escatologia é a terceira aula de escatologia, e hoje nós vamos falar sobre as visões escatológicas com relação à grande tribulação. Somente relembrando, a última aula nós falamos sobre as visões escatológicas referente ao milênio. Todo mundo estava aqui na última? Só o François também, o Clebão e a Eliane. Ok. Então, nós falamos aqui sobre as diferentes correntes escatológicas relacionadas ao milênio. Então, rapidamente, a gente retornando, nós temos o pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Então, nós falamos dessas 4 visões na última aula, com referência ao milênio. Então, a primeira visão, que é a visão pós-milenista, acredita que a segunda vinda de Cristo ela ocorrerá após o milênio. Dentro do próprio pós-milenismo há divergências, mas eu nem vou ler o que está aqui não, eu vou mostrar isso aqui, esse esquema do pós-milenismo, a gente entende melhor. O que o pós-milenismo ele acredita? Eles não acreditam em um milênio literal, algo que vai acontecer de verdade. Então, eles acreditam que na primeira vinda de Cristo, que quando Jesus veio e morreu na cruz, ali foi a primeira vinda de Cristo. E quando Jesus foi assunto, quando ele subiu aos céus, ali iniciou o milênio. Então, iniciou o milênio ali, e não tem nada de grande tribulação, esse período o arrebatamento, aquele arrebatamento secreto, não existe isso dentro da visão pós-milenista. E na verdade, quando a gente fala de pós-milenismo, nós estamos falando do arrebatamento, da vinda de Jesus, a segunda vinda.
Quando fala pós-milênio, quer dizer que eles acreditam que a vinda de Jesus é depois do milênio, pós-milênio. Porém, como essa parte toda da milênio, eles não acreditam que o milênio é 1000 anos, literal. É um período de tempo que vai de Jesus, até que Jesus subiu, até o dia que Jesus volta para a sua igreja, que é a segunda volta. Então, esse é o pós-milenismo. E o pós-milenismo, ele tem algo peculiar dele, que ele acreditava que, ele prega que o mundo vai melhorar, porque o evangelho vai ser pregado a todas as nações no mundo, e o reino de Deus, como ele vai ganhando espaço, o mundo tende a melhorar politicamente, socialmente. Então, o mundo vai se tornar um lugar melhor, porque o evangelho vai se alastrar. Então, esse é o pós-milenismo. O amilenismo, a gente pode falar que ele é defendido hoje pela igreja presbiteriana, na sua maioria. Então, o amilenismo, quando a gente lê a palavra amilenismo, a intenção nossa é que não existe milênio. Porém, eles crescem no milênio. Porém, assim como o pós-milenismo, eu usei até o mesmo esquema aqui, ó. Amilenismo e o pós-milenismo, eles creem na mesma coisa praticamente. Tem uma coisa que vai distinguir os dois. O amilenismo, mesma coisa. Depois da vinda de Jesus, inicia o período do milênio, que não é um período de 1000 anos literais, é um período simbólico, pode ser mais de 1000 anos, menos, tanto que está sendo mais, né? Porque nós já estamos no ano 2020, Jesus já voltou já veio a primeira vez há mais de 2000 anos. Então a diferença do amilenismo para o pós-milenismo é que o pós-milenismo acredita que a Terra, que o mundo vai se tornar um lugar melhor. Oi, você abaixa um pouquinho o retorno para mim, fazer um favor lá? Pode ser só do retorno aqui, se abaixar, por favor. Então, a diferença do amilenismo para o pós-milenismo é que o pós-milenismo acredita que o mundo vai melhorar. O amilenismo não crê dessa forma. Melhor, obrigado. O amilenismo não crê, aí vocês só conferem aí se o áudio vai continuar bom ainda na transmissão, por favor, alguém confere. O amilenismo não crê nessa melhora do mundo. Ele crê porque o pós-milenismo prega uma melhora no mundo. E realmente, quando o evangelho é pregado, há uma melhora, mas isso aí não simboliza que o mundo vai se tornar um melhor lugar. Então o amilenismo se diverge do pós-milenismo na questão de o mundo não se tornar um lugar melhor. Entendeu? Então, esse é o amilenismo. E o amilenismo é o seguinte: como não tem grande tribulação, não tem aquele período todo, começou a primeira vinda, instaurou o milênio. Jesus está reinando agora, já está reinando para eles. E chegou aqui no final do milênio, já é a segunda vinda de Jesus, e o juízo final, julgamento, tudo uma vez, e acabou, e já novos céus, nova terra. E aí eles vão explicar a respeito assim, mas o diabo está preso, porque a Bíblia fala que o diabo estaria preso no milênio, e aí o diabo está preso, está fazendo como que está acontecendo hoje, aí, que ele ainda faz tantas coisas se ele está preso. Aí o exemplo, tipicamente, que nós usamos é aquele do cachorro preso à corrente, né? O cachorro preso na corrente, ele está preso, porém, aonde a corrente dele alcançar, o raio de ação da corrente, ele tem o poder para fazer alguma coisa. Então, se você entrar no raio de ação da corrente, esse cachorro pode te pegar, mas se você ficar meio que distante, ele não tem acesso a você. Então, o diabo ele tá preso, não impedido de fazer, ele só está preso, limitado de fazer. E a outra visão, que é o pré-milenismo dispensacionalista, pré-tribulacionista. Aqui eu coloquei até alguma coisa de tribulação, nem é a intenção. O pré-milenismo, quer dizer que vem antes, ou seja, o arrebatamento acontece antes do milênio. Então, seria isso aqui, ó. A igreja está, primeira vinda de Cristo aqui, Jesus subiu, inicia a era da igreja. Acabou a era da igreja quando Jesus vem e arrebata a igreja nos ares, secretamente, como está falando em 1 Tessalonicenses. Então, a igreja é arrebatada aqui, somente a igreja é arrebatada aqui, somente a igreja. E após isso, entramos no período da grande tribulação. Isso é o pré-milenismo. Pré-milenismo quer dizer que Jesus volta antes do milênio. Então,
Aqui ainda nós não estamos falando de grande tribulação, só estamos falando aqui os aspectos. O arrebatamento secreto somente para a igreja, passa a tribulação, a grande tribulação. Aqui depois da grande tribulação vem a segunda vinda de Cristo. Então, Jesus ele desce com a igreja para resgatar Israel, porque Israel não foi arrebatado. Aí quando chega aqui está antes do milênio, quando chega aqui é a segunda vinda de Cristo, está vendo? Então Jesus ele volta antes do milênio, por isso que o nome é pré-milenismo. E por que dispensacionalista? Vocês lembram que a gente estudou sobre aliancismo e dispensacionalismo? O aliancismo acredita que Israel e igreja são um povo só, um pacto só, uma aliança só. No dispensacionalismo acredita que Deus ele tem, propriamente, mais dito, mais comumente aceito, 7 períodos, 7 dispensações, 7 modos de Deus tratar o seu povo, onde o povo tinha que ser obediente a uma coisa determinada. Se o povo não fosse, Deus traria o juízo por causa disso. Então, dispensacionalista é porque crê que Deus trata a igreja nas diferentes dispensações. E, por último, nós temos o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico, ele também, como ele é pré-milenista, ele acredita que a igreja é arrebatada antes do milênio. Porém, não é no início da grande tribulação, nem no final da grande tribulação, é no meio da grande tribulação. Então, ele é o mid-tribulacionista ou meso-tribulacionista, mesma coisa, dentro dessa visão. Então, essas visões são as visões referentes ao milênio. Agora nós vamos entrar com referência à grande tribulação. Alguém tem alguma dúvida referente ao milênio, por mais que não é o nosso assunto de hoje? Talvez fique interessante você tirar a dúvida para a gente iniciar a tribulação, entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Cri, cri. Aí fechou então. Então vamos aí, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, nós vamos estar entrando agora na 6ª aula, vamos falar das visões escatológicas quanto à grande tribulação. Então nós vamos ler agora uma passagem onde Jesus ele fala sobre isso, sobre as últimas coisas. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, nós vamos ler até o 40, só para a gente, até o 44, do 15 ao 44, porque isso aqui nós vemos esse relato nos outros evangelhos também, mas esse aqui é o mais completo de Mateus, então a gente vai ler a visão que Jesus ele falou e ele deixou escrito para nós. Então, está escrito assim, Mateus 24, antes da gente falar aqui, vamos falar aqui das visões relacionadas à grande tribulação. Existem divergências sobre a ocasião do arrebatamento da igreja. Dentre as visões conhecidas, nós temos 3 visões. O pré-tribulacionismo, mid ou mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pré, como o próprio nome diz, pré quer dizer que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. O mid ou mesotribulacionismo, a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação, porque a grande tribulação seria um período de 7 anos. E os 3 primeiros anos e meio é um período de falsa paz. Então vai ter uma paz. No segunda metade da semana, os 3 anos e meio, aí sim que o bicho vai pegar, que é a grande tribulação, e ali a igreja seria arrebatada. Então esse é o pensamento mesotribulacionismo. E o pós-tribulacionismo, que é a visão que a igreja vai passar por todo esse período da grande tribulação, de 7 anos, só então vem um arrebatamento da igreja. Então vamos ler aqui Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa.
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, aí Jesus continua o relato, ele está falando aqui em cima, que ele falou da grande tribulação, aí agora ele está falando, logo em seguida, no versículo 29, a tribulação, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, repara que aqui, quando ele está falando da vinda do Filho do Homem, ele já fala assim, que todo olho o verá. Aí, a partir do versículo 32, ele começa a citar uma parábola da figueira, que fala para a gente exortar a gente a ficar em vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí ele fala agora, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, isso aqui é quando a gente vê Jesus falando sobre o episódio. E algo assim, que a gente entender aqui, por exemplo, algo que normalmente a gente entende errado. Quando a gente fala assim, nos dias de Noé eles se casavam e davam esse casamento, eles estavam de boa, tranquilão, até que veio o dilúvio e levou a todos. O que vocês entendem com isso? É que veio o arrebatamento e levou, né? Quando veio o dilúvio, mas aqui está falando o seguinte: o povo, eles estavam tranquilão. Falavam assim, que assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mas fala assim, porquanto assim no dia anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Levou a todos quem? O pessoal de Noé? Não, levou o povo que estava desapercebido. O dilúvio levou, foi esse povo. Então, normalmente, a gente usa esse texto falando assim, que o arrebatamento vem, leva um e deixa outro, né? Tipo assim, Jesus veio, arrebatou, mas aqui não está falando disso. Aqui está falando das pessoas que o dilúvio levou. Então, aqui no caso, se a gente pegasse aqui para arrebatamento, a gente ia falar que a igreja era a que ficava, no caso aqui.
Porque fala assim que eles comiam, bebiam, casavam, se davam casamento, até que Noé entrou na arca, eles não viram, e veio o dilúvio e levou a todos. Todos o quê? Todos que davam em casamento, que comia, bebia. O dilúvio levou eles. Então, quando a gente entende aqui, a primeira visão que a gente vai falar é sobre o pré-milenismo, dispensacionalista e pré-tribulacionista. Relembrando, pré-milenismo quer dizer que a segunda volta de Jesus ocorre aqui, antes do milênio. Então, o primeiro nome lá, pré-milenismo, é a respeito milênio. Então, a segunda vinda acontece aqui, antes do milênio. Dispensacionalista quer dizer porque crê nas 7 dispensações que Deus tem uma forma de tratar com a igreja. E pré-tribulacionista entra aqui, ó, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, esses textos aqui, quando a gente lê ele no pré-tribulacionismo, o que eles acreditam? Eles acreditam que a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação, porque a igreja, ela é o quê? Ela é a noiva do Cordeiro, correto? Então, assim, e a grande tribulação, ela é a ira de Deus. Então, a igreja não passa a ira de Deus, porque a igreja não foi feita para provar da ira de Deus. Então, aí a gente vai pegar aqui as passagens, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, abre a sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, eu vou falar agora só do pré-tribulacionismo, tá, gente? Não vou, agora, eu vou defender essa bandeira aí, do pré-tribulacionismo. Então, nós vamos falar sobre ela só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, ó, a partir do versículo 13: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará de sua companhia os que dormem. Ora, assim vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele na nuvem, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, aqui nós temos a base para esse acontecimento aqui, ó. Arrebatamento secreto. Por que um arrebatamento secreto? Porque quando a gente fala de arrebatamento secreto, nós pregamos que o arrebatamento é algo iminente, ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento. Inclusive agora, enquanto a gente está falando, o arrebatamento pode acontecer. Vocês já viram aquele vídeo que o pastor está pregando lá? O arrebatamento pode ser daqui 1 mês, ele pode ser daqui 15 dias, 1 semana, ele pode ser, aí puf, some todo mundo, a Bíblia cai no chão assim. Então, a iminência do arrebatamento é isso. E quando a gente lê na Bíblia, quando fala assim do ladrão, a gente leu aqui em Mateus, fala assim que a gente tomar cuidado, porque a gente não sabe que hora que vem um ladrão. Ele pode vir no meio da noite, assim vai ser a vinda do Filho de Homem, como um relâmpago que nasce no ocidente e se põe. Então, está falando da iminência, que pode acontecer a qualquer momento. Porém, quando a gente fala de um arrebatamento nas nuvens, a gente usa esse texto de 1 Tessalonicenses, porque, primeiro, a gente entende que só tem só a segunda vinda de Jesus. Jesus, ele veio a primeira vez, agora precisa da segunda vinda. Porém, nessa aqui, um arrebatamento da igreja, Jesus não toca na terra. Então, é a primeira fase da segunda vinda, porque ele arrebata a igreja no ar, ele não chega a tocar na terra, porque quando na segunda vinda, o que ele fala? O que fala? Que ele vai descer, tocar o Monte das Oliveiras vai fender e abrir ao meio, o povo de Israel vai passar, e Deus vai ali a vencer os exércitos do mundo. Então,
essa primeira fase do arrebatamento, Jesus não toca na terra. Ele arrebata a igreja no ar, e é o arrebatamento que a gente vê aí por exemplo, nos filmes, né? Que é aquele arrebatamento que o camarada some enquanto ele tá pilotando um avião, o cara some, e o bebê some, fica só a roupinha dele. Essa é a visão pré-tribulacionista, porque a qualquer momento Cristo pode voltar e arrebatar a igreja. E quando é que se dá isso, cara? O que a gente entende aqui? A gente entende, vou falar uma sequência dos acontecimentos para poder a gente entender o período da grande tribulação, o que está acontecendo. Depois da era da igreja, vai haver o arrebatamento. Passou a era da igreja e Jesus vai arrebatar a sua igreja num arrebatamento secreto. Um arrebatamento que ninguém vai ver, vai ser nos ares. A partir desse momento que a igreja for arrancada, somente a igreja vai ser arrancada. O povo de Israel não vai ser arrancado. E por que isso? Porque nós acreditamos, como dispensacionalista, que Israel é um povo, igreja é outro povo. Então, quando na visão do rei Nabucodonosor, quando Daniel interpreta a visão do rei, que ele vê aquela estátua, cabeça de ouro, peito de prata, de ventre de bronze, perna de ferro, depois o pé, ferro com barro, ali está mostrando os impérios do mundo, né? Babilônia, Medos e Persas, Império Grego, Romano, e o período da igreja, que seria o período do pé da estátua. Entendeu? Está mostrando ali que os povos, eles só vão piorando, só vai decaindo, até chegar um período, que é o período da igreja, onde fala assim, que ele viu uma pedra, que foi cortada sem auxílio de mão, essa pedra veio e bateu aos pés da estátua, e a estátua quebrou. Essa pedra seria Jesus. Então seria no momento que ele vem, ele rebenta tipo os governos do mundo, e ali ele começa a reinar. Então está falando disso, aquela visão. Porém, dentro daquela visão, há um período de 70 semanas de Daniel. E essas 70 semanas, elas são listadas, eu acho que no material de vocês aí, até está falando. Me empresta o seu aí, amor. Ah, não, pode ficar com ele aí, que eu vou... Tem mais um aí, pastora? Só para eu falar a mesma língua suas. No material de vocês aí, está falando sobre... Ah, não, ele não fala das 70 semanas, não. Ele só fala dos períodos da grande tribulação. Mas dentro desse período aí das 70 semanas, essas 70 semanas, elas foram divididas em três semanas. Não em 3 semanas. Em 3 períodos diferentes. Então, elas foram divididas, a primeira divisão foi com 7 semanas, a segunda com 62 semanas, e a terceira semana, ela seria para o povo de Israel também. Porém, deu um espaço nas semanas. Aqui está falando, essas 70 semanas de Israel, a primeira 7 semanas, ela inicia a partir da ordem de reedificação de Jerusalém, quando Jerusalém ela foi edificada, restaurada. Então, ali, iniciou as 70 semanas, até a conclusão. Com 7 semanas, eles terminaram. Então, contou 7 semanas das 70. A segunda divisão inicia no ano 408 e vai até o ministério de Jesus, mais 62 semanas. Então deu 69 semanas de Daniel, 69. Sobrava uma semana só. E essa semana seria essa semana final, onde seria você lembra das festas, quando a gente falou das festas? Nós falamos das festas ali que primeiro a gente tinha Páscoa, depois Pães Asmos, Primícia, Pentecoste, depois viria a festa das trombetas, depois festa do Yom Kippur e depois tabernáculo. Então, essa última semana seria para cumprimento dessas festas. Porém, quando Jesus ele vem para o povo de Israel, acontece que ele veio para os seus não receberam. A partir dali, todos aqueles que o receberam, deu-se o poder de ser chamado filho de Deus. Vocês estão lembrados disso? Está lembrado? Então, quando acontece isso, Deus ele para o tratamento dele com Israel, porque no dispensacionalismo, acredita que Israel e igreja são duas coisas diferentes. Deus tratava com Israel de uma forma e trata com a igreja separada. Então,
quando chega nas 69 semanas, o povo de Israel rejeita o Messias, porque a semana ia iniciar justamente quando Jesus veio. Então, quando Jesus veio, o povo rejeitou Jesus, ali Jesus, meio que a história fez assim, ó, colocou Israel de lado, e Deus começou a ter um tratamento com a igreja agora. Então, o relógio de Israel parou, até aquele momento tudo era por Israel. Israel era exclusivo para Israel, mas a partir daquele momento Deus meio que para o relógio para Israel, fala assim, vou tratar com a igreja agora. Aí entra o período da igreja, esse período aqui é a era da igreja, logo depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, inicia agora a era da igreja, onde Israel está meio que em segundo plano. Então, quando chega aqui no início da grande tribulação, a igreja, somente a igreja é arrebatada. Só a igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí volta de novo o relógio a correr para Israel. Vou tratar com Israel agora, porque eu vim para eles, eles não aceitaram. Então, Deus teve um tratamento com a igreja, agora eu vou voltar para Israel, porque a igreja já está com Cristo. E nesse período que a igreja subia aqui, nesse período de 7 anos, seria a bodas do Cordeiro. Enquanto está com o pau quebrando aqui, grande tribulação, a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro com Cristo. Então, aqui, ó, Israel tem que ter o templo reedificado. Vocês lembram quando a gente falou do templo, que o templo foi destruído, e por isso que hoje mais não existe sacrifício em Israel? Porque eles não têm templo para se sacrificar. Porque no ano 70, quando Jesus falou, ó, esse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubado, então esse templo foi derrubado, eles não mais oferecem sacrifícios ali. Então, precisa reconstruir o templo para que Israel volte a fazer sacrifícios dentro do templo. Então, nesse período de grande tribulação, agora eu vou falar o que os teólogos acreditam que vai acontecer, para que vai desencadear uma grande tribulação. Porque isso não é nada claro na Bíblia. Isso que eu vou falar agora. Acredita-se que, como vai estar só Israel aqui, o povo, o anticristo, ele vai fazer uma aliança, ele vai resolver os problemas aí do mundo, fome, paz, miséria, ele vai ser um governante exemplar, o anticristo. E eles vão meio que virar os olhos para Israel e tratar Israel como a queridinha. Israel vai ser a queridinha do mundo, entendeu? Então eles vão lá, vão fazer uma aliança. Acreditam-se que a aliança é entre Israel, que é judeus, e a Palestina. Vocês lembram que agorinha mesmo aí, ó, o Trump foi lá o camarada que intermediou uma aproximação da Palestina com os judeus, que é uma briga aí desde Ismael e Isaac. Então, aí acredita-se que eles vão tudo fazer uma aliança com Israel e tratar Israel, ó, top. Israel é o último biscoito do pacote. Então, e aí vai ter o templo, Israel vai voltar a sacrificar e vai ser maravilha. Aí quando entra em Daniel capítulo 9, 27, abre lá, 9, 27, ou 9, 24, nós vamos ver agora, se é o 24 ou 27. Isso, é 27. Mas nós vamos ler o 24 também, porque o 24 fala das 70 semanas. Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, quem era o povo aqui? Era o povo de Israel. Então, aqui ainda, gente, não existia igreja, tá? Não existia igreja, só existia Israel. Por isso que a visão das 70 semanas é exclusiva para Israel. A igreja não entra nela, é para Israel. Fala assim, ó, 70 semanas estão determinadas para o teu povo, sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Então, repara o motivo das 70 semanas. Vocês estão vendo para que serviria 70 semanas? Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade,
trazer justiça eterna e selar a visão profética e para ungir o santo dos santos. Seria, cara, para cumprir as 3 últimas festas, que é a trombeta, Yom Kippur, que é fazer cessar a transgressão, fim aos pecados, expiar a iniquidade, e depois tabernáculo. Então, aí agora vem cá para o 26. Depois das 72 semanas, será morto. Vamos ler do 25 mesmo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao princípio de 70 semanas e 2 semanas, a praça e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e ao seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Aí agora o 27, que é o ponto que eu queria chegar. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana, na metade da semana. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que está falando aqui no versículo 27? Até chegar no 27 é meio confuso ali, porque eles falam muita coisa. Mas no 24, falou o motivo do porquê das 70 semanas, e no 27 fala assim, que no meio da semana, ou seja, voltando à semana, essa aqui, ó, a grande tribulação, é a última semana que está faltando para cumprir. Vocês estão pegando aí? Faz assim com a mão, todo mundo assim. Então, a última semana é a grande tribulação. A última. Aí, no versículo 27, ali está falando que na metade da última semana, ele vai fazer cessar o sacrifício. Vai cessar. O que seria isso? O povo de Israel, no início da grande tribulação, é 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Um período de 7 anos. Então, nesse período de 3 anos e meio, vai estar tudo de boa. Israel fazendo sacrifício, tudo normalmente. Porém, na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio na metade da grande tribulação, o anticristo vai entrar lá dentro do templo. E ele vai falar assim, ó, vocês não precisam sacrificar mais, porque vocês estão esperando. Por que Israel sacrifica? Ele sacrifica até que venha um Messias, porque a promessa é que vai vir que ele vai tirar o pecado do mundo, não precisa de sacrifício mais. O povo de Israel, ele sacrifica para quê? Para cobrir pecados. Mas só que o Messias viria para acabar o sacrifício. Ó, agora esse aí é o Cordeiro, ele tira o pecado do mundo, depois dele morrer não precisa mais. Como eles não acreditam que Jesus, o que morreu, é esse Cordeiro que tirou o pecado do mundo, eles vão continuar fazendo sacrifício. O anticristo vai entrar lá dentro do templo e vai falar assim, não precisa de vocês sacrificar mais, porque vocês estão esperando o Messias. E o Messias sou eu. Aí ele vai se proclamar o Messias. Aí naquela hora ali, acredita, porque eles falam assim, que esse filho da perdição, ele vai ser ferido de morte, mas não vai morrer. Acredita-se que até que aí, o povo de Israel vai partir para cima, vai ferir ele para ele morrer, mas ele não vai morrer. E ali, como esse camarada vai ser o governador mundial, ali vai começar uma perseguição contra Israel, naquela hora, porque Israel não adorou ele. Então ali começa a grande tribulação para quem? Para Israel. Israel está aqui. Por quê? Israel que recusou. Agora Israel vai ter que clamar por esse Messias. Ele vai ter que agora buscar esse Messias, porque eles esperam o Messias como? Vestido de glória, num cavalo branco, que ele vai chegar para governar. Só que Jesus não veio para governar, ele veio para morrer. Ele veio para morrer pelos pecados, ele não veio para governar. E como ele chega em Jerusalém? Num jumentinho. Aí ele fala assim, não, esse aí não é o rei que a gente espera. Então, aí quando eles começarem a assolar Israel, vai começar a grande tribulação. Realmente, é ali que vai entrar as 2 testemunhas, que vão estar profetizando. Nós vamos falar das 2 testemunhas para frente, porque eu quero falar dos eventos. Não dá para falar de tudo, que é muita coisa, mas a gente vai falar dos principais, por exemplo, da meretriz, da Babilônia, das 2 testemunhas, do dragão, isso aí a gente vai falar.
Então, aí, ali, entra um período de tribulação muito forte para Israel. Até que chega um momento que eles vão espremer Israel. Israel vai se ver sem saída, porque os povos da terra estão ali afrontando Israel. E Israel vai clamar pelo Messias. Aí sim, Jesus vai vir, como eles esperam, vestido de glória, num cavalo branco. E nós, como igreja, vamos estar com ele, que vai ser no final da grande tribulação. Ele vai descer, vai tocar, aí ele vai tocar na terra essa hora. Ele vai descer, tocar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai se fender, abrir. O povo de Israel passa para dentro do Monte das Oliveiras. Nós vamos estar com Cristo, como igreja, e Deus, com o sopro, ele vai derrotar todo esse exército aí, que está contra o povo de Israel. Então essa é a questão da visão pré-tribulacionista, que a igreja, ela é arrebatada aqui, ó, antes. Depois disso, o tratamento é para Israel, entendeu? Então, Israel vai ser tratado ali depois. Aí, tem algo, um negócio bacana que eu tinha notado, era a referência, que eu não tenho aqui a referência, mas era assim, eu vi foi um camarada, tipo um debate também, o cara falando assim: como que você me prova, né, que Jesus, ele... Porque é o seguinte, o arrebatamento secreto, ele é muito mal compreendido para quem não crê nessa visão. Eles falam, a Bíblia não ensina o arrebatamento secreto, até mesmo porque quando a gente leu aqui em Mateus 24, Jesus falou assim, ó, e depois que acontecer essas coisas tudo, Deus vai descer, tipo isso, e nós vamos reinar com ele para sempre. Acabou, ele não fala de coisas que vão acontecer ali, ele só fala que dali para frente é reinar com Cristo. Tanto que os amilenistas usam esse mesmo texto para falar assim, por que Jesus não falou do milênio aqui? Ele falou que depois dali você vai estar com ele direto, ele não falou de milênio. Entendeu? O milênio é falado lá em Apocalipse, capítulo 20. Mas aqui Jesus não falou do milênio. Aí eles falam assim, então eu não vou pôr no texto o que o texto não tem. Entendeu? Eles vão falar isso. Então, aí, eles vão falar assim, ó, como é que você prova que vai ter um arrebatamento secreto? Aí eles usam uma passagem quando Jesus, nos evangelhos, quando Jesus ele sobe, não nos evangelhos, em Atos, quando Jesus ele sobe, só a igreja estava com ele, porque ele ficou com os discípulos por 30 dias, e depois quando ele sobe aos céus, os discípulos ficam olhando para ele subindo. Aí chega um camarada lá, né, e fala assim, por que vocês estão olhando para eles assim, varões galileus? Do mesmo modo que vocês estão vindo ele subir, ele vai voltar. O mesmo modo é o quê? Só a igreja que presenciou ele subindo, só os discípulos que estavam ali. Então, só a igreja que vai presenciar ele voltando. Então, os gentios não veria. Aí, essa parte, quando fala assim, e todo olho verá, o todo olho verá, encaixa aqui, ó, na segunda vinda, depois da grande tribulação. No arrebatamento secreto, não existe essa questão do todo olho verá. Vai ser um arrebatamento secreto, entendeu? Ninguém vai ver. Aí eu vi até um camarada falando que, é Atos 1, capítulo 10, versículo 10 e 11, está anotado aqui no papel, aqui eu achei que eu tinha perdido o papel. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, fala assim, ó, e estando eles com os olhos fitos no céu, quando Jesus subia, e 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Então, da mesma forma com que eles subiram, ele desceu. E estudando esse negócio, eu vi até um negócio que eu nunca tinha visto. O camarada aí falou assim, eles acham que até o anticristo pode até ser homossexual, né? Eu falei, rapaz, onde que ele provou isso aí, né? Não, e ele leu uma palavra, rapaz, que eu achei interessante. Ele leu Daniel, capítulo 11, versículo 37. Ele fala assim, ó, vou ler o 36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, será próspero. Aqui está falando do anticristo, olha quem vai. Daniel 11, 37. Aí eu estou lendo a partir do 36.
Aqui está falando do filho da iniquidade aqui, né? Aí está falando assim, esse rei fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todos os deuses, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Aí entra o 37. Ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres. Aí, quando ele fala assim que ele não terá respeito aos desejos das mulheres, aí eles já enfiaram no meio aqui que o anticristo vai ser homossexual. Eu nunca tinha visto isso não, sabe? Mas o camarada... Afeição, Então aí eu nunca tinha visto isso, cara. Fala comigo. Uhum. Entendi. Tanto que aqui quando a gente pega no original, a palavra significa desejo, aquilo que é desejável, agradável, precioso. No hebraico aqui talvez seria shendag o nome. Eu não sei, eu não sou versado no hebraico não. Aí. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ou seja, está falando aqui de quão grande vai ser esse líder aí que vai dominar. Então, a gente vai entender aqui, em Mateus 24, a partir do versículo 14, quando a gente leu, eles vão falar assim, mas como que você prova que essa palavra de Jesus, ela serve para o povo de Israel? Por que ela não serve para a igreja toda e a igreja não vai passar pela grande tribulação? Quando a gente volta lá naquele texto que a gente leu no início, Mateus 24, a partir do versículo 14, diz assim, e será pregado esse evangelho do reino a todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí agora vai falar da grande tribulação, a partir do versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, quem que está na Judéia? Judeu, né? A gente não está na Judéia. Fuja para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e amamentar naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Nós não teríamos problema em fugir no inverno ou no sábado. Já o judeu tem. O inverno, porque lá em Israel é muito frio no inverno. Porque ele, se eu não me engano, está quase 800 metros acima do nível do mar. Então é muito frio lá. E nós não teríamos problema em fugir no sábado, porque nós não guardamos o sábado. O povo judeu guarda o sábado. E no sábado ele não pode nem andar mais de um quilômetro quase, assim. Eles não podem, porque já vai denotar trabalho. E eles não podem trabalhar no sábado. Então essas coisas que são faladas aqui, são diretamente para o povo de Israel. Não está falando para a igreja, você que está na Judéia, fuja para o monte. Eu não estou na Judéia. É o povo de Israel que está na Judéia. Então, aí quando a gente vê aqui, a gente entende isso. Porém, a gente vai estar quem fala assim, não, mas antes que isso aconteça, nós precisamos que o anticristo, ele apareça. Então, aí eles vão falar aqui que quando, Daniel capítulo 9, 27, que a gente leu, podia ter falado disso quando estava lá, né? Daniel 9, 27, fala aqui, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Fala assim que ele vai entrar dentro do templo, né? Ele precisa entrar dentro do templo. Aí eles vão trazer isso aqui para Antíoco Epifânio. Quando ele ali no período interbíblico, ele entra no templo, e ele profana o templo, mata um porco ali dentro. Então eles vão trazer isso como coisa que já aconteceu.
Entendeu? Os amilenistas que não acreditam na grande tribulação, coisa que vai acontecer, eles vão falar isso. Falar assim, não, mas isso aí já aconteceu 2 vezes. Por quê? Primeiro eles entraram lá, entrou Antíoco Epifânio, derrubou, profanou o templo. Depois, quando o templo foi destruído no ano 70, e destruiu de novo. 2 vezes entrou dentro do templo. Então, isso aí já cumpriu. Não precisa que o anticristo, porque isso aí já cumpriu. E eles vão falar que os anticristos é o quê? Anticristo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Cristo. Então, nós temos vários anticristos aí hoje. Entendeu? Então, isso para eles não vai ajudar em nada. Se você falar assim, não, mas eles têm que... Não, mas isso já aconteceu. Isso aí já aconteceu com o Antíoco Epifânio. Então, não precisa disso acontecer de novo. Então, essa visão... E tem um versículo aqui que até eu e a Lília falando sobre isso. A Lília quase me fez eu virar pré-tribulacionista dentro do carro ali, agora mesmo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Esse versículo é o versículo talvez o mais usado para a defesa do pré-tribulacionismo. Inclusive na live, né, de semana passada, um pastor amigo nosso lá de Canérica, ele colocou, quando a gente estava falando aqui sobre que a igreja ia passar pela grande tribulação, ele colocou essa passagem lá, Apocalipse 3:10. Ele é um pastor amigo nosso da igreja Assembleia de Deus lá em Denbury. Pastor Silvani, se ele estiver aí, um abraço para ele. Oi? ADD Denbury. Assembleia de Deus de Denver, é onde que é minha cunhada e meu cunhado, eles estão cooperando lá. Então, está escrito assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, pode abrir todo mundo, Apocalipse 3, 10. Aí vai começar aquela defesa assim, não, mas... A igreja ela não pode passar pela grande tribulação, porque a igreja não foi feita para ira. A igreja ela não vai provar da ira de Deus. Aí eles vão entrar aqui nessa passagem da Apocalipse 3:10, quando diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, voltando, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aqui, quando está falando assim, que Cristo vai te tirar da hora da tribulação, em Tessalonicenses fala assim que a igreja não vai provar da tribulação, e aquela palavra ali, ela é uma palavra, uma preposição ali chamada apó, que ela significa o seguinte, você vai retirado daqui e ser colocado em outro lugar. Ali naquela passagem quer dizer isso, e essa passagem aqui é onde que isso se torna mais claro ainda, mas quando a gente entra e pega essa palavra aqui é uma outra palavra, é uma palavrinha que chama ek, é uma preposição chamada ek, que ela quer dizer tirada de dentro, ela não é tirado do momento, ela é tirada de dentro do momento. Então aqui, acabou que essa palavra que seria a mais forte para o pré-milenismo, ou para o pré-tribulacionismo, que defende, não, a igreja vai ser livrada da ira, da tribulação, mas essa palavra da é de dentro, não é livrar da, seria como Daniel, foi livre na cova, não da cova. Não. Guardar dentro da tribulação. Tipo assim, não ia tirar o povo, mas ia guardar, ia estar com ele lá dentro. Mas, tipo assim, ele passaria. Tipo, o povo de Israel não foi retirado do Egito em nenhuma praga. Ele estava lá todas as pragas. Quando a gente leu aqui, a gente não falou das pragas tudo, mas falamos delas de todas.
o povo não foi tirado, ele não foi livre das pragas, ele foi livre lá dentro. Noé não foi livre do dilúvio, ele foi livre no dilúvio. Aí nós temos uma passagem que eu acho assim que ela ajuda pra caramba no pré-milenismo, que é Sodoma e Gomorra e Ló. Por quê? Ló, ele não foi livre em Sodoma e Gomorra, ele foi livre da destruição, porque o anjo, quando chega lá, o anjo fala para Ló assim, ó, aí Ló recebe os anjos, né? E aí acontece toda aquela história, o pessoal queriam transar com os anjos, né? Ter relações com eles. Ele vai lá, oferece as filhas, e aí depois os anjos cegam todos os camaradas ali, e aí os anjos falam assim, ó, nós vamos destruir tudo, avisa aí, pega sua filha e os seus genros, e vão partir. Aí quando as filhas vão falar com os genros, que ainda não era genro, porque as filhas deles era virgem ainda, seriam os pretendentes dela, falou assim, avisa eles, ó, que o anjo vai destruir essa cidade toda. Aí elas vão até os supostos maridos, né, que deveriam ser os predestinados, os prometidos, fala com eles e fala assim, seu pai está doido, menino, vai destruir isso aqui, está doido? Eles não dão ideia. Aí Ló fica meio que, ai meu Deus, e agora? E agora o anjo pega ele pelo braço, fala assim, ó, rapaz, some daqui, porque vamos destruir isso aqui tudo. Aí Ló fica com medo, fala assim, aí o anjo fala com ele, vai para aquele lugar lá em cima na colina, ele fala assim, não vai dar tempo de eu chegar lá. Se eu for por aqui, depois vocês lêem a história direitinho, que é essa que é a intenção. Ele fala assim, se eu for, esse mal vai me alcançar, ou seja, não vai dar tempo, eu vou ir lá para aquele morro lá, a destruição vai me pegar aqui no caminho, eu vou morrer. Ele fala assim, deixa eu ir para aquela cidade ali, ó, uma cidade ali pertinho ali, ó. Aí o anjo vai, olha, pode ir para lá então, mas anda rápido, porque eu não posso fazer nada enquanto você não sair daqui. Entendeu? O anjo fala isso, eu não posso fazer nada enquanto você estiver aqui. Então, quando Ló saiu e chegou lá, aí veio o fogo do céu. Então, ali foi retirado. Aí, Ló ali representava a igreja. Então, ele foi retirado daquele momento. Entendeu? Ele foi retirado. Só que dentro dessa passagem aqui, ó, nós não podemos ter isso. Por exemplo, eu te guardarei da hora da aprovação. Essa palavra da, que nem eu falei, é a preposição ek, que ela fala assim, ó, é do ponto de onde a ação ou movimento procede, é de dentro do lugar, da causa, entendeu? Isso aqui é o significado dessa palavra, dessa preposição ek. Ela é diferente da preposição apo, que fala assim, tirar de um lugar e pôr em outro. Então, quando a gente fala da grande tribulação, que a igreja não passa pela grande tribulação, é porque a igreja ela não foi preparada para a ira. A igreja ela não vai provar da ira de Deus. A igreja é a noiva de Deus. Então ela não tem que ser provada a ponto de sofrer, ser martirizada, ela provar a ira de Deus. A noiva não vai provar disso. Então, por isso ela não passa pela grande tribulação. Então, dentro da visão pré-milenista, pré-tribulacionista, ela... E outra, aí nós vamos falar o seguinte, na história da igreja, eu estou falando aqui, defendendo pré-tribulacionista, tá, gente? Estou defendendo com afinco, e daqui a pouco eu vou defender a outra parte, do mesmo jeito. O do momento, retirada do momento, só vale se a igreja passar. Se a igreja passar na grande tribulação. Porque se ela passar na grande tribulação, Deus vai tirar ela de dentro da grande tribulação, aí entra ou no mesotribulacionismo, que vai tirar na metade, ou no final, na hora que o pau estiver quebrando, Deus vai chegar lá e tirar ele. Não há... Ah, tá. Quando aconteceu o arrebatamento secreto, aqueles que não creem, que não é judeu, sim, entendi. Essas pessoas, o que acontece?
dentro dessa visão do pré-tribulacionista, o arrebatamento é só para a igreja, correto? Só para a igreja. E Deus, por que acontece a grande tribulação? Deus precisa tratar com Israel. Porém, nesse bolo aqui, vai ficar os crentes carnais também, entendeu? A Lília até me abriu os olhos para isso. O arrebatamento, ele vai ser para a igreja que está esperando firme. É aquela igreja que está esperando como que Jesus, é as virgens prudentes, entendeu? Então, o arrebatamento secreto é para os cristãos que estão fervorosos, esperando, estão fiéis aos pés de Jesus. Aqueles que não... Aí eu até lembrei do negócio. Porque quando Jesus ele vem aqui, ó, quando Jesus ele vem aqui, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque Paulo fala o seguinte: de maneira alguma nós precederemos aqueles que morreram. Primeiro eles vão ressuscitar, depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com Cristo nos ares. Ou seja, aqui vai ter o arrebatamento da igreja e a ressurreição do povo de Deus também. Não os que vão ser condenados, eles ainda vão continuar tudo morto ainda. Mas a ressurreição, corpo glorificado, já vai ser aqui. Por quê? Aí a Bíblia fala assim: bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição acontece aqui, ó. A segunda ressurreição, onde que é? Eram os que morreu na grande tribulação, martirizado, teve a cabeça arrancada, foi pegado fogo, entendeu? Esse aí é o que vai ser depois. Isso aí, é os que negaram, os que vão ser martirizados. Então, bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição, porque ele é a igreja que está aguardando Jesus, entendeu? É a vinda iminente de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Fala comigo. A morte, o que acontece? Tem um período na grande tribulação, um período de 5 meses, que a morte ela vai ser presa. E não vai acontecer morte para o povo poder sofrer, entendeu? Porque senão ia morrer muito rápido, entendeu? Então o cara ia morrer muito rápido na grande tribulação, não ia valer, entendeu? Eles não iam querer que o cara morresse rápido assim. Então a morte vai estar presa. Porém, eu não sei se é isso que você está querendo saber. Era isso aí? Ou você está falando assim, não, a partir de agora ninguém morre mais, é reinar com Cristo? É o bom que você está querendo saber. Aqui no arrebatamento. Morre demais, é? Você está doida, velho? Você está doida? Hã? Não, é um período dentro da grande tribulação. Na hora que o pau estiver quebrando, 5 meses a morte vai ser presa, e fala assim que os homens vão procurar a morte, mas não vão encontrar, entendeu? É um período só, porque muitos vão morrer na grande tribulação, entendeu? Eles vão morrer mesmo. Porque os 3 primeiros anos, supostamente não tem tribulação, porque é 3 anos de falsa paz, os 3 primeiros anos. Aí o pau vai quebrar, é aí, entendeu? Aí tipo aí. Aí ninguém morre mais, todo mundo vira Highlander. Aí aqui, ó, nós vamos ser os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados e encontrar com Cristo nos ares. Vamos ter os corpos transformados, porque a partir daqui nós estamos entrando no céu já. Porque nesse período aqui, ó, eu podia ter desenhado um negócio aqui, ó, aqui é a bodas do Cordeiro, enquanto acontece a grande tribulação. Paulo está quebrando aqui embaixo, está tendo a bodas do Cordeiro lá. Depois das bodas, a igreja desce aqui, ó, com o corpo transformado com Cristo, entendeu? Para guerrear. A partir daí, Cristo ele vence as nações, ainda não há julgamento, tá? Ela vence as nações, instaura o milênio, que é o que eu falei na aula do milênio, que aí vai ser um governo mesmo de 1000 anos, onde Deus vai governar com mão de ferro, e nós, os corpos transformados, vamos governar com ele. E após tudo isso, o Arlan estava com a mão assim já pensando, após tudo isso,
o diabo vai ser solto ao fim de 1000 anos novamente, e ele vai conseguir enganar uma multidão de novo, e ali sim que vai ter a batalha mesmo, onde todo mundo vai ser julgado, e aqueles que morreram sem Cristo, ali eles vão ser ressuscitados para o juízo e fogo, entendeu? Para o inferno. E aqui o diabo e seus anjos vão ser lançados no inferno. Não, o julgamento é depois, sim. O julgamento, Arlan, existe 2 julgamentos. Existe aquele julgamento para galardão, né, que vai colocar as nossas obras à prova para ver se ela vai queimar ou se vai sobrar, né? Nós vamos andar com as pedrinhas na cabeça. Quando era menino, falava assim que a gente ia andar até encurvado, assim, de tanta pedrinha na cabeça. e julgamento, a igreja não passa por julgamento, porque a igreja está salva. A igreja foi salva aqui, ó. Então, quem está salvo aqui vai ser julgado. Já foi salvo, entendeu? Então, se você morrer hoje, você vai ser arrebatado, você vai ressuscitar aqui, ó, junto com a igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, você vai ressuscitar aqui, entendeu? Então, por isso, inclusive, que Paulo, ele fala aos Tessalonicenses, lá quando a gente leu no início, que ele fala assim, gente, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. E Paulo estava escrevendo uma carta para consolar eles, porque a igreja de Tessalônica achava que Jesus tinha voltado e eles tinham ficado, rapaz, a igreja de Tessalônica. Aí o povo estava revoltado, o povo estava doido, desesperado. Paulo falou, não, gente, não é isso que aconteceu. Primeiro tem que acontecer. Aí Paulo vem falando dos acontecimentos e fala assim, não, se Jesus ressuscitou, nós não vamos preceder os que morreram, eles vão ressuscitar. Depois nós, os que estivermos vivos, vamos subir também e encontrar com ele, todo mundo junto, fica de boa. Paulo falou tipo assim, se eu estou aqui falando para vocês, é porque não aconteceu ainda. Tipo isso, né? Aguenta firme aí. Então, aí aqui, eu acho que eu ia falar um negócio, eu acabei esquecendo. É o da primeira, que o Kleber lembrou. O da primeira vinda, né? Então, assim, lembrei. Aí o Kleber falou assim, aí aqui só vai ficar Israel, como é que vai ser? Aqui vai subir só a igreja que está esperando Cristo voltar, a igreja fiel. Só eles vão subir. Aí na grande tribulação, que é especialmente para o povo de Israel, porque eles precisam clamar e reconhecer a Cristo, ele, na carona, vai pegar os crentes mornos, entendeu? Vai sofrer ali também. Por que isso? Por que a gente prova isso? Porque em Apocalipse fala assim de uma multidão que chega diante do trono, e é multidão de nações, povos e línguas. Então não pode ser só Israel. Se é uma nação de povos e línguas, não faz sentido ser só Israel lá. Fala, Alain. Grande tribulação. É para eles mesmo. Também. Isso aí fala de anjos que esses anjos são terríveis, eles estão presos no Mar Morto. Acho que é Mar Morto mesmo que fala, no Mar Morto. E eles são controlados, tem como líder um cara chamado Abaddon, esse camarada. Um demônio dos perigosos, entendeu? Dos mais brutos. E eles vão ser soltos, cara, e vai matar a terça parte da população. Então vai ter morte, tá vendo? Vai ter um período onde não vai ter morte, porque o povo precisa sofrer mais tempo. Entendeu? Mas aí começam os cálices, a ira, as trombetas, tudo isso é no período da grande tribulação. 7 cálices, 7 trombetas, os cavalos, entendeu? Tudo isso. Apocalipse também. Mas nós vamos chegar, quando a gente falar da simbologia, nós vamos falar dele, pode ficar tranquilo. Você pulou essa parte aí, rapaz? Meu Deus. Pulou essa parte. Foi aquela parte que você cochilou. Então, essa é a visão pré-tribulacionista. A igreja, de forma alguma, ela vai passar pela grande tribulação, porque a igreja é a noiva não passa pela ira de Deus. Fala de alguns livros, né? Não fala só de um livro. Fala do livro da vida, fala que o Cordeiro ele viu um livro que
e falava que ninguém era digno de abrir o selo, mas aí achou um que era digno, entendeu? Esse aí vai entrar dentro da simbologia que a gente vai falar. A gente vai pegar um monte de simbologia, sabe? Dentro desse período aí. Mas nós vamos entrar. O inferno e a morte será lançada no... Isso mesmo. É a hora que vai inaugurar o inferno. Até falando a respeito do Arthur. Isso. Quando falou, é Arthur mesmo, né? Quando a gente estava falando ontem, né, do inferno, se o inferno é um lugar real hoje no debate lá, eu não sei quem viu não, mas o debate ontem, o que acontece? É que esses caras são muito eruditos, sabe? Fica difícil de entender, às vezes, o que eles estão falando assim, porque eles vão lá para o original, começam a falar dos original da Bíblia. Não é fácil de entender mesmo, não. Mas no finalzinho nós vamos falar sobre o debate de ontem, aqui rapidão, depois que eu cortar aqui a live aqui. Então é isso, é a visão. Lembrando que a igreja não passa na grande tribulação, que é a ira de Deus, ok? A ira de Deus é a grande tribulação e a igreja não foi feita para a ira, ela não vai passar pela ira. Apocalipse 3:10 fala que, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Repare que a provação vem sobre o mundo inteiro, sobre aqueles que habitam sobre a terra. Então não é só Israel não, é o mundo, entendeu? Por que a tribulação ela é algo bruto demais? Porque a perseguição que aconteceu antes, ela pegava a igreja. Agora não é só a igreja, é pegar o mundo, entendeu? É o mundo inteiro. Então por isso que é uma grande tribulação. Jesus fala em Mateus 24, como nunca houve, entendeu? Vai ter que... O negócio vai ficar estreito agora, entendeu? Então, essa é a visão pré-tribulacionista. Agora nós temos a visão... Uma visão aqui, assim que eu conseguir mudar aqui. Não sei se é para cá, se é para lá. Amor, muda para lá, para mim, amor. Só passar para o próximo lá, fazer um favor aí. Só dá um teco aí para o lado aí, por favor. Então essa é a visão pré-tribulacionista, gente. Nossa Deus, já tem mais de 1 hora que nós estamos falando já, só dessa. Se eu vou falar... Oi? Não, só põe para o lado assim, porque aqui ainda está. Não tem não? Fechou então. Deixa eu ver o que pegou lá, mas nós vamos falando. O pré, agora nós vamos falar sobre... Eu não vou frisar o mesotribulacionismo e o mid-tribulacionismo, porque na hora que a gente falar do pós-tribulacionismo, nós vamos ver que eles não divergem muito não, entendeu? Eles divergem um pouquinho na ordem dos fatos. Mas aí, é o mid-tribulacionismo e o pré-milenismo histórico. Eu não vou falar dele, mas eu vou falar do outro só, desse aqui, pós-tribulacionismo, que quando eu falando desse, nós vamos entender o outro. Porque ele não diverge muito do outro, não. Só com relação ali, se é no meio ou no final, mas os dois acreditam que a igreja passa, ou por uma parte, ou nela toda, na grande tribulação. Então, quando a gente agora vai falar sobre o pós-tribulacionismo. Agora essa visão acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, nós temos aqui uma coisa muito importante, cara, que quando a gente entende ela, a gente já entende a visão pós-tribulacionismo. Quando a gente fala da tribulação, a gente está frisando que a tribulação é o que de Deus? O que ela é? Ela é o quê? A ira de Deus. Então, a coisa mais importante para entender no pós-tribulacionismo, que exemplifica ele todo, é que a grande tribulação não é a ira de Deus. Ela não é a ira de Deus. A ira de Deus
é o lago de fogo, é o inferno, que é a ira de Deus. Então, por isso que o pós-tribulacionismo, quando ele vai falar assim, a igreja realmente, ela não vai passar pela ira de Deus, porém a grande tribulação não é a ira de Deus, a ira de Deus é o inferno. A igreja não vai passar pelo inferno, porque ela é igreja, ela é noiva, então ela não passa pela ira de Deus. Então, aí você pensa assim, a igreja vai passar pela grande tribulação, mesmo que esse evento seja para Israel. Aí entra outro problema. Eu te falar a verdade, eu acredito, a visão que eu creio, ela nem existe no papel, porque eu creio no dispensacionalismo, que Deus trata o povo de forma com dispensações, porém eu creio no pós-tribulacionismo. Eu acredito nisso. Aí, só que essa visão não existe, porque quem é pós-tribulacionista, ele não é dispensacionalista. Então, ele não faz distinção entre Israel e igreja. Então, eu faço distinção entre Israel e igreja, mas ainda assim eu creio que a igreja vai passar. Ou por metade da grande tribulação, ou nela toda, mas ela vai passar. Pelo que eu entendo. Por que eu entendo assim? Pelo simples fato de a grande tribulação não é a ira. A igreja vai ser livre da ira, mas a grande tribulação não é a ira de Deus. E nós vamos falar agora por que disso. Então, tem uma palavra que chama tliplis, é uma palavra grega, que ela é usada para todas as vezes que a palavra tribulação é citada. Então, quando fala aqui da palavra em Atos 14, por exemplo, fala assim, Paulo e Barnabé, Atos 14, 22, fala assim, é necessário que passemos por muitas tribulações para que cheguemos ao reino de Deus. E essa palavra que está usando é tlipsis, que é a palavra usada para tribulação. Aí em Romanos capítulo 5, 3 e 4, fala assim, tribulação, tlipsis, produz perseverança, e nós nos gloriamos, ele fala assim, nós nos gloriamos na tribulação, porque ela produz perseverança, esperança, esperança isso. Então, está falando aqui de novo, nós nos gloriamos na tribulação. Apocalipse 1:9, fala assim, eu, João, irmão vosso e companheiro de tribulação. Tlipsis, de novo. Então, todas as horas que está usando a palavra tribulação, está falando da mesma palavra grega, tlipsis. Então, está falando em Tessalonicenses 3:3. Ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós sabeis que para isso fomos ordenados. 1 Tessalonicenses capítulo 3:3. Ou você fala assim, não precisa ficar abafado, não. Nós somos feitos para isso, para passar a tribulação. Tipo isso que está escrito. Então, outra coisa que fortalece muito o pós-tribulacionismo. Desde o início da igreja, cara, na história da igreja, a igreja sempre passou tribulação. Sempre passou. Aí, como nós vemos o pré-tribulacionismo, agora eu não quero desfazer o pré-tribulacionismo, eu quero defender com afinco o pós-tribulacionismo. Aí o pré-tribulacionismo vai falar assim, não, mas essa tribulação é de uma forma que nunca aconteceu. É diferente, não é a mesma tribulação que o cara sofreu lá atrás. Ela é diferente no fato de que antigamente era só para a igreja, agora é no mundo. Por isso que ela é maior no contexto de que essa tribulação alcança o mundo. Mas existe uma coisa pior, existe uma tribulação pior do que você pegar seu filho do seu braço, tirar, jogar para leão, você ser amarrado vivo numa estaca e colocar fogo para alumiar Roma. Tem alguma coisa pior que isso, que o cara vai passar em tribulação? Para mim não tem não. Não tem como o cara passar uma tribulação pior que essa não. Tá igual aquelas brincadeirinhas que a gente fazia. Qual que é o cúmulo da dor? Vocês lembram dessas brincadeiras? Ficava assim, escorregar num tobogã de gilete e cair numa piscina de álcool. Era brincadeira de menino, né? Os caras faziam isso. Qual que é o cúmulo da dor? É isso. Morder um gilete com um banguelo morder. Tipo assim. Terrível. Então, quando a gente pensa assim, cara, existe uma tribulação pior do que esses caras passou? Ser decapitado, ser jogado aos leões, ter o seu filho arrancado de suas mãos e ser morto. Fala assim, você vai negar? Não, vou matar. Eu vou pôr fogo no ser vivo, vou queimar sua família. Não tem tribulação pior que essa, não. E a igreja antiga passou isso.
Então, assim, a história da igreja toda está recheada de cristãos que foram perseguidos. Se você entrar no site da Janela 1040, missão, não, como é que é o nome das, não sei se é missão, alguma coisa, esqueci o nome do site, é um site muito grande, de fala de missões portas abertas, lembrei. Esse site, para você ter uma ideia, ele é tão sério, que se eu sou um cristão lá na Coreia do Norte, que é o país número 1 de perseguir cristão, há uns 15 anos, que é o país que mais persegue cristão no planeta, a Coreia do Norte, eles nem seu nome eles podem divulgar. Porque na Coreia do Norte tem cristão, tem um marido que é cristão dentro de casa, nem a esposa dele sabe. Porque se ele falar para a esposa pode denunciar ele e ele ser morto. Tem casos lá na Coreia do Norte que a mulher, quando ela foi morrer, o marido foi morrer, no leito de morte, ele falou para ela assim, eu preciso te contar uma coisa. Aí na hora que ela foi falar, ele falou para ela assim, eu sou cristão, falou para ela, porque ele estava morrendo. Aí ela chorando falou assim, eu também. Mas ela não podia contar para ele, nem ela para ela, porque era perigoso um dedar o outro, entendeu? As crianças na escola são investigadas. Sua casa tem um livro preto assim, seu pai fala algumas histórias assim. Se uma criança abre o bico e fala, no menino chegar em casa, o pai dele nem está em casa mais, bacana. Então, aqueles que a gente via na Coreia, a gente via em desenho do Pernalonga, que tinha lá centro de concentração, que eles andavam com a bola assim no pé, quebrando pedra, na Coreia do Norte existe de verdade isso aí. E é os cristãos que fazem isso aí lá. Então, cara, existe perseguição pior que isso, velho. Então, a grande tribulação veio para essa galera aqui, velho. Já veio, eles já sofreram o que a igreja vai sofrer, eles já sofreram lá atrás, mas aquilo não é a ira de Deus, porque a tribulação não é a ira de Deus. Então, o que mais diverge essas duas questões é simplesmente entender que grande tribulação não é a ira de Deus, ira de Deus é o inferno. E aí, quando a gente vai falar aqui que a igreja vai passar tribulação, quando a gente vê em Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2, 1 João 2, 1 João 4, Apocalipse 13, fala tudo da igreja ser retirada de dentro da tribulação. Ela não ser evitada isso. Então essa também era a crença daqueles pais da igreja, os camaradas antigos, que sistematizou muita coisa para nós. Então assim, eles sistematizaram o seguinte, na época deles, eles não criam assim que a igreja ia ser livre disso. Porque era uma realidade deles, eles viam os outros morrendo. Você vê lá, a gente falou de Constantino, na época do concílio de Nicéia, que até Constantino e aquele concílio, o que acontecia? Todo mundo da igreja era perseguido. Então, como que você ia pregar para aqueles caras falando assim, não, a gente não vai passar grande tribulação, não? Sendo que o cara estava vendo o pai deles sendo queimado, a mãe, o irmão, aí você pregar para ele que ele não ia passar grande tribulação? Não existia isso naquela época. Todos eles acreditavam, nós vamos passar para a grande tribulação, porque já estava sendo para eles. Então não existia isso, entendeu? Então, quando a gente entende essa questão do pós-tribulacionismo, eu não vou agarrar muito nele não, gente, por causa do horário. Rapidão aqui, eu acho que mais uns 20 minutos a gente finaliza aqui, só porque eu não quero agarrar mais não. Então, cara, os cristãos, eles foram martirizados, pendurados no madeiro, colocado fogo, serviu para acender a cidade, Roma, e eles sempre eram os culpados, entendeu? Foi a culpa dos cristãos. E tanto é isso que no pré-tribulacionismo eles creem que a culpa vai ser colocada na igreja também, por isso que vai iniciar a grande tribulação, o pau vai quebrar, entendeu? A culpa do problema vai ser a igreja. Aí para eles perseguir tem que ter alguma culpa, velho. Cara, e algo que eu lembrei agora, que nem ia falar não, ele encaixa mais no pré-tribulacionismo, mas eu trabalhava no Brasil lá, numa empresa, tinha um camarada, um engenheiro lá, que era o nosso supervisor lá, ele é espírita, entendeu? E ele, cara, muito bacana e muito inteligente, mas um dia nós viemos conversando dentro do carro, a gente trabalhou num lugar longe, nós viemos conversando dentro do carro, e ele veio falando do espiritismo, né? E eu falando da Bíblia, e nós dois meio que fazendo um debate, só entre eu e ele lá no carro. Aí ele falou assim, a gente falando lá do final dos tempos e tal, aí eu falei assim, cara, me explica aí o que é a questão do renascimento no espiritismo? Ele falou assim, não, Tiesco, à medida que o cara vai renascendo, ele vai se tornando uma pessoa melhor, isso e aquilo. Eu falei, até quando?
Até quando? Quando que acaba isso? Ele falou, até o cara se tornar uma pessoa perfeita. Eu falei, você crê na Bíblia? Eu falei com ele, ele falou, creio. Eu falei, você crê em tudo ou só em parte? Ele, eu creio em tudo. Eu falei, então por que Jesus morreu? Porque se toda vez que você morre, ressuscita, você vai se tornar uma pessoa melhor e até chegar na perfeição, Jesus morreu em vão. É porque era só esperar todo mundo morrer, nascer um monte de vez, que o cara ia ficar 100%. Aí, ele foi parado, ele falou assim, não, na verdade... E eu falei com ele assim, essa sua visão, ela dá a entender que a terra vai ser sempre um lugar melhor, porque as pessoas estão sempre morrendo e renascendo melhor. Se ela está renascendo melhor, daqui a pouco não tem nem crime mais, porque tem uma hora o cara tem que ficar perfeito. Vai nascer que tanto que ele não vai ficar perfeito, né? Aí, ele falou assim, não, na verdade vai acontecer um negócio. Ele falou assim, nós estávamos numa reunião, desceu um espírito lá, dos mais brutão lá, e falou um negócio para nós, que está acontecendo que vai chegar um período na Terra que muitas pessoas não vão renascer. Então, tipo assim, a terça parte da Terra não vai renascer mais, porque essas pessoas são espíritos assim, que já não estão dando conta. Eles não vão renascer, e aí essas pessoas vão sumir, ninguém vai saber explicar. Rapaz, eu liguei na hora, falei, rapaz, o diabo tem que ter uma explicação para o arrebatamento. Ele tem que ter. Aí já tem uma explicação lá no Espiritismo. Porque o Espiritismo vai falar o seguinte, não, esses aí são os caras que não renasceu, entendeu? Os Espíritos levou, porque esses caras aí vai dar... Então o diabo tem que ter uma desculpa para o arrebatamento, porque senão fica muito fácil. Na hora que a igreja sumir, todo mundo conta 7 anos, né? Fica fácil demais, é. Na hora que, pum, carro começando a desgovernado, fala assim, aí todo mundo vai na televisão, rapaz, Jesus voltou, pode contar 7 anos aí, ó. Todo mundo vai saber, só que tem que ter uma desculpa para que isso aconteça e não aconteça um reboliço aí no mundo aí, entendeu? Então, o povo tem que inventar alguma coisa. No Espiritismo já tem a desculpa já. Então, quando Jesus cita a grande tribulação, isso nunca foi associado à ira de Deus na Bíblia. Então, Lucas 21, 26, fala o seguinte, assim, ó, os homens, eles desmaiarão só de pensar nas coisas que vão acontecer. Lucas 21, cara. Lucas 21, 26 fala que os homens eles vão desmaiar de pensar no que vai acontecer. Então, assim, não só os cristãos eles vão sofrer a grande tribulação, mas os ímpios também. Por isso que ela é de proporção muito grande. Então, assim, como esses cristãos que foram perseguidos antes, eu vim conversando com a Lília isso dentro do carro. Os cristãos não passam pela ira de Deus. Estou falando agora da outra visão, que é a grande tribulação. E esses cristãos que foram martirizados, passaram por uma grande tribulação lá, eles não eram noiva também? Assim como nós somos noiva, a igreja? Por que eles passaram como sendo noiva e nós sendo noiva não vamos passar? Nós somos melhor que eles. Porque assim, eles também eram noiva de Cristo. Assim como nós somos igreja de Cristo. Porque a gente não pode falar assim, a noiva não passa pela ira, que é a grande tribulação, mas e a noiva que morreu, todo mundo cortado a cabeça lá? Aquela noiva lá não conta, não? Entendeu? Não é para assustar, não, entendeu? Então, o sofrimento de hoje, ele será para todos... Meu Deus, não corre não, gente. Fica todo mundo aí. Então, assim, ó, a noiva ela não pode ser exposta a isso, né? É o que nós defendemos. Em Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu só fiz uma anotação aqui, mas não me recordo nem o versículo 18. Fala assim, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 18. Está aqui em cima. Aqui, ó. Vou ler o 17. Começar, para a gente entrar no contexto. É Paulo falando na igreja de Tessalonicenses. Aquele conversa que Paulo falou assim, gente, fica triste não, com essas coisas não e tal. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí fala assim, ó, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aqui nós estamos lendo 1 Tessalonicenses, porque, e ainda fala assim, no 17, né, fala assim, ó,
encontraremos com o Senhor e assim estaremos para sempre com Ele. Então, quando fala isso, fala da primeira, somente dessa vinda. Porque não entra aqui um espaço assim, ó. A igreja foi arrebatada, depois tem bodas do Cordeiro, um período de grande tribulação, depois nós vamos ser arrebatados e ficar com Ele para sempre. Não tem esse período aqui nessa passagem. E aí quando Paulo fala assim, consolai-vos, pois, uns aos outros para essas palavras. Cara, imagina agora uma igreja primitiva, que esses camaradas que morreu, todo mundo tinha acesso à Bíblia igual nós. Ali eles já tinham. Imagina os camaradas lendo isso aqui. Não, a gente não vai passar pela grande tribulação. Não, a gente não vai, porque Paulo está falando para a gente ficar consolado, que essas coisas não vão pegar na gente. Mas aí o cara vendo, todo mundo da família dele morrendo. Então, fica estranho a gente entender dessa forma, porque se Paulo, ele fala de um arrebatamento secreto aqui, onde a igreja não passa pela tribulação, e depois eles viam os pais sendo martirizados, não faz sentido para aquela igreja entender essa mensagem, aquela igreja primitiva. Paulo, ele escreve para a igreja de Tessalônica, porque igual eu disse na visão passada, a igreja acreditava que Jesus tinha vindo, e eles tinham ficado. Então, eles pensaram o seguinte, assim, cara, nós vamos ficar, porque é o seguinte, como Paulo, ele não deixou claro para eles, que a igreja seria arrebatada, ou o período que eles passavam era um período de perseguição, eles já pensaram assim, meu Deus, Jesus, aí nós estamos perdidos agora, porque nós vamos morrer todo mundo agora aqui, rapaz, porque Jesus falou lá em Mateus 24, não fica assustado, não, gente. Ele falou assim, se o dia não fosse abreviado, ninguém ia aguentar. Aí eles pensaram assim, meu Deus do céu, Jesus veio, nós ficamos, e agora nós vamos morrer todo mundo, como é que nós vamos fazer? Aí Paulo falou com eles assim, não, calma. Aí Paulo vai e fala o seguinte, assim, ó, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aí Paulo, ele começa a falar assim, ó, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porque Paulo falou com ele assim, se a gente morrer, quando ele voltar, ele vai ressuscitar nós tudo. Então Paulo está falando isso para eles, ó, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então fala assim, ó, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ele estava falando assim para a igreja, assim, gente, não preocupa com isso não, porque se vocês morrer, se for perseguido e morrer, você vai ser ressuscitado, porque assim como Jesus falou, Deus vai ressuscitar você. Já estava acontecendo, já era o que estava acontecendo normalmente já. Então, era o que se não tivesse um problema, uma tribulação que estava vindo, ia consolar eles de quê? Não precisava, não. Se eles não iam passar grande tribulação, por que Paulo precisava consolar eles? Não precisava, não. Então, nós estamos terminando, tá, gente? Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9, diz assim, ó, depois dessas coisas, eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, aquilo que nós falamos, Clebão. As pessoas da grande tribulação, os que vão ser salvos, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestindo de vestiduras brancas, olha agora, com palmas nas mãos. Não sei se vocês lembram, quando a gente falou da festa do tabernáculo, que eles chegavam para apresentar com palmas nas mãos, entendeu? E aqui, ó, já é justamente para entrar no milênio. Aqui acabou a grande tribulação, são um povo numeroso que chegou diante de Deus depois da grande tribulação. Aí, ele fala assim, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, a sabedoria, e as ações de graça, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelo século do século, amém. Aí fala assim, ó, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestidura branca, quem são e de onde vieram? Um dos anciãos falou para João. João falou assim, eu não sei não, meu senhor, tu sabes. Então ele me diz, são esses os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono
de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo, ou seja, outra festa, tabernáculo. Deus vai estender sobre ele o tabernáculo, vai a festa do tabernáculo e é o milênio. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, ó, deixa eu só terminar de ler. Aí fala assim, ó, jamais terão fome, porque tiveram fome na grande tribulação. Nunca mais terão sede, porque quem vai comprar e quem vai vender? Só quem tem a marca. Não cairão sobre eles o sol, nenhum ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mas o que eu quero que vocês entendam, fala assim, ó, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, por isso que eles estão diante do trono e servem a Deus. Cara, esse povo aqui é um povo cristão, não tem outra explicação. Imagina se no início aqui da grande tribulação, Deus arrebata a igreja, a noiva, e a grande tribulação é a ira. Não faz sentido se a igreja não passa pela ira, e esses camaradas que é a igreja também, tudo passou pela ira. Se a igreja não passa pela ira, e a igreja foi arrebatada aqui, aqueles que são igrejas que foram salvas aqui, que está citado aqui em Apocalipse capítulo 7, que são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e vieram da grande tribulação, povos de línguas e nações. Não faz sentido um pedaço da igreja, se a igreja não passa a ira, e se a ira é a grande tribulação, não faz sentido um pedaço da igreja não pegar a ira, e a outra parte pegar. Se a igreja não pega, ninguém vai pegar. Então, não faz sentido dentro disso. Aí fala o seguinte, ó, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher. 1 Tessalonicenses 1,10, Deus nos livra da ira futura. João Batista, ele fala o seguinte, raças de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João está falando. Aí, João 3,36 fala o seguinte, a ira de Deus sobre os... Não, essa aqui precisa ler para vocês entenderem o contexto. João 3,36. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, Apocalipse 12 fala assim, irou-se o dragão contra a mulher. A tribulação, cara, é a ira do diabo, a grande tribulação, não é a ira de Deus, porque nós vamos ver o que é a ira de Deus. Fala assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher é a igreja. Nós vamos ver isso mais para frente, na simbologia, que a mulher é a igreja, e o dragão é o diabo. Então, irou-se o dragão contra a mulher, e fala em 1 Tessalonicenses 1,10, Deus nos livra da ira futura. Se a grande tribulação é a ira de Deus, aqui o dragão vai irar contra a mulher? Não faz sentido. Aí fala assim, Deus ele nos livra da ira. Livra da ira sim, porque a ira, nessa visão, gente, não é a grande tribulação. Aí João 3,36, olha o que fala, ó. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a ira de Deus é para quem? É contra o Filho. Todavia, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a ira de Deus. Aí, quando vemos em Romanos capítulo 1, versículo 18, 1:18, olha o que está falando da ira de Deus, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, se a ira de Deus é a grande tribulação, milhares de anticristo não vão passar a ira de Deus, porque é os caras que morreu. Hitler que morreu, esse cara coreano aí, ditador que matou milhões, esses caras, tudo anticristo. Eles não vão passar a ira de Deus, se a ira for a grande tribulação. E a palavra fala que eles não vão fugir da ira de Deus. A ira de Deus é o quê? O lago de fogo. Esses caras não vão ser libertos do lago. Por quê? Eles vão ser arrebatados aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no milênio, ó. Esses caras vão ser arrebatados, ó,
ressuscitado, arrebatado. Qual arrebatei os ímpios agora? Eles criei uma outra visão agora. Então aqui, ó, os mortos em Cristo, eles já vão estar ressuscitados, reinando com Cristo aqui com o corpo glorificado. Aí todos os que são mortos desde antigamente, ainda não ressuscitou nenhum, ainda não. Aí eles estão tudo morto. Aqui eles ressuscitam para participar da ira de Deus. Aí sim, ninguém vai escapar da ira de Deus não, bacana. Se a ira for a grande tribulação, um monte já escapou. Entendeu? Devorar seus mortos. Porque todo mundo tem que passar. Todo mundo tem que passar. Fala, Arthur. Como é que é? O que é? Repete. Aham. A linguagem antes de Cristo? Não. Esse juízo, o juízo final que você está falando? Não, o juízo final. Cristo, o AC antes de Cristo, é antes de Jesus vir na terra. Entendeu? Antes de Jesus nascer. De Jesus para cá já é depois de Cristo. Entendeu? Então, o juízo final, ele é a única coisa que vem antes do novos céus e nova terra, a eternidade, que acontece aqui, depois da era da igreja, grande tribulação, milênio, aí aqui, ó, juízo final. Depois disso aqui, quem for condenado não, todos, aqui só vai ter o condenado, aqui é o juízo para condenação. Vai todo mundo para o inferno, desceu todo mundo para o inferno, e nós, mansão celestial, eternidade, novos céus e nova terra. Aleluia! Ai. Apocalipse capítulo 7. Só falta mais duas passagens aqui para a gente terminar, gente. Pode falar. Caleb, fala comigo aí. Eu vou fazer um filminho seu de novo aí, hein? Hã? A galera pensa que o diabo, quando a gente fala do inferno, os caras pensam que o diabo vai sentar num trono, lá no inferno, assim, ó, paf, e vai governar lá, sabe? Com tridente, assim, e vai comandar lá. Não, filho, ele vai sofrer lá, entendeu? Lá ninguém governa, não, lá é sofrimento, entendeu? Ela é eterna, e lá também não aniquila, não, é eterno, sofrimento é eterno. Então, para a gente... 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, só para a gente finalizar agora, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, isso aqui eu quero só que vocês reflitam sobre isso. Fala assim, ó, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo em um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Aí está falando aqui da festa das trombetas. Vocês estão lembrados? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Aí Paulo aqui ele está falando de uma festa, vamos dizer assim, ele fala antes disso ele está falando aqui das primícias, e fala assim que da ressurreição, então ele fala de Cristo, e fala assim, mas alguém dirá, como ressuscitará os mortos, e em que corpo vem? Aí ele vem falando ali da ressurreição, mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, Jeremias capítulo 42, 14 e Ezequiel 33, do versículo 2 ao 7, nem vou voltar nesse assunto mais. Ele está falando de trombeta, e está falando que trombeta é algo que chama para a guerra, é algo que prepara o povo para a guerra. Então, trombeta, quando fala de trombeta na Bíblia, é para acordar o povo, preparar para algo que vai acontecer. Então, Paulo, quando ele fala antes aqui do arrebatamento, 1 Coríntios capítulo 5, a partir dos 50, ele fala da última trombeta, que a trombeta ela soa,
E essa trombeta, o suar da trombeta é para quê? Para acordar a gente. E em Jeremias e Ezequiel fala que o povo não estava nem conhecendo o som da trombeta mais. Então, o que... Pode, o Arlan primeiro, ele está com a mão já assim. Não, nós vamos entrar nessa aí depois. Não tem isso aí ainda não. Fala aí, Clebão. Eu creio literal que nós vamos escutar, cara. Eu acho que nós vamos escutar. A igreja. Para todo mundo. Não, é para todo mundo que espera a vinda de Jesus. Fala assim para todos aqueles que amam a sua vinda. Fala isso. Sim. É igual eu falei. Fala da iminência. Dentro da visão do pós-tribulacionista, a iminência, como que ela funciona? Porque o cara pode pensar assim, não, porque Paulo fala o seguinte aos Tessalonicenses, não vai acontecer essas coisas antes disso aparecer o iníquo, o filho da iniquidade, o anticristo, ou seja, nada, não vai acontecer grande tribulação enquanto o anticristo não aparecer. Por exemplo, o anticristo não está aí hoje, nós não sabemos que é o anticristo. Então, se o anticristo não está aqui, Jesus não pode voltar agora, porque nessa visão precisa ter o anticristo para que as coisas aconteçam. No arrebatamento secreto, a igreja sobe só depois que o anticristo aparece. Então, inverte a ordem, sabe? Então, aí essa questão da iminência, eles vão falar assim, não, se o anticristo aparecer agora, fica fácil da gente fazer a conta de quando é que Jesus vai voltar, daqui 7 anos. Se o anticristo aparecer agora, daqui 7 anos ele vai voltar. Mas a questão da iminência é porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? Não é que pode acontecer agora. E um cara que eu gosto muito, chama Carlos Augusto Valatti, até fala assim, não é porque a Bíblia não fala quando a coisa vai acontecer, que eu não posso dizer quando ela não vai também. Ele fala tipo assim, por exemplo, ele fala assim, eu não queria dizer isso, mas eu tenho certeza que Jesus não vai voltar agora, porque o anticristo não apareceu. Porque na visão que ele acredita que é o pós-tribulacionismo. Então, na visão do pós-tribulacionista, por exemplo, Jesus não vai voltar nem essa semana, talvez nem esse mês, porque o anticristo não está aí, ué. Então, não teria possibilidade dele voltar. Então, a iminência aí fica meio corrompida, fica difícil, entendeu? Ficar percebido, cara. Mas aí o que eu quero finalizar com vocês a respeito das trombetas é o seguinte, trombeta, cara, é sinal de chamar o povo para a guerra. E aqui em Ezequiel 33 fala que se a trombeta ela soar um som incerto, o povo não vai acordar. O povo não acorda. Por exemplo, por que eu prefiro acreditar no pós-tribulacionismo? Não é porque eu gosto e eu quero, não. Para mim se não tivesse nada disso, para mim era melhor. Para mim era melhor, mas eu prefiro acreditar assim e bater quase que numa tecla mais para ensinar, para a igreja ficar preparada para a pior hipótese, véio, que é passar. Porque se você não tiver de passar, maravilha. Mas se você tiver de passar? Então, Paulo vai falar assim, a trombeta, ela prepara para uma guerra. Que guerra é essa se a igreja não vai passar por grande tribulação? Está preparando para quê? Não faz sentido trocar a trombeta, acordar o povo, não faz sentido. Então, eu prefiro falar assim, cara, esteja preparado para passar, que é a pior hipótese. Porque se você não tiver de passar, maravilha. Agora, se você tiver de passar, você vai estar pronto. E outra, antes disso tudo, nós podemos sair nessa portinha aí agora e morrer ali fora. E aí? Precisou de trombeta, grande tribulação? Nada. Eu acho que esse aí é melhor também. Porque a gente... Tem até uma piadinha, pode ficar de pé para a gente terminar, uma piadinha que eu vi, essa eu vi, foi o Augusto Nicodemos contando. E o Augusto Nicodemos, eu não falei aqui, gente, das visões amilenista e pós-milenista, porque eles nem creem na grande tribulação. Então, não precisava citar eles, tá? Mas tem uma piadinha, o cara fala assim, tava lá um pré-milenista, um mesotribulacionista, aliás, um pré-tribulacionista, um mesotribulacionista e um pós-tribulacionista, aí conversando, e Jesus arrebatou a igreja. Aí na hora que os 3 chegou no céu, eles falaram assim, eu não falei que ia ser desse jeito? Os 3 falaram, não falei que ia ser desse jeito. Então, assim, não tem jeito da gente falar assim, cara, é assim, porque a Bíblia não fala assim, mas eu prefiro estar preparado para o pior.
O pior é passar, entendeu? Alguém quer fazer uma oração para nós aí, para espantar esse negócio aí? Clebão, ora para nós aí. Meu Deus, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial que Teu Espírito Santo nos deu, nos ensinando, meu Pai, através do Seu Filho, meu Pai amado. Papai, continue dando a ele sabedoria, meu Pai, ousadia, entendimento e inteligência, para que a cada dia a Tua igreja venha a ser edificada na Tua palavra, porque a Tua palavra nos liberta e nos leva além. Leva cada um para a nossa casa em segurança, leva cada um para casa, meu Pai, debaixo das Tuas asas, e estaremos seguros. E nos dê, meu Pai, uma semana abençoada, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal que está nos acompanhando aí, que Deus abençoe, fica na paz. Em breve a gente vai pôr no YouTube. Quando a gente pôr no YouTube, a gente disponibiliza o material para download que a gente está usando. Fica na paz, pessoal. Boa noite.